TV Indaiatuba apresenta Decora Aí, com Carol Gadia. Oferecimento Decor Color, Parque Indaiatuba, Domos Móveis e Decorações. Panificador e confeitaria Feito Pão. Estamos começando mais um Decora Aí, e esta semana nós temos uma super convidada, minha Larissa. Sim, a arquiteta e design de interiores Aline Facanari. E o assunto, Carol, Vai ser sobre neuroarquitetura. super em alta, fique aí. Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Decora Aí, e hoje com a Aline Facanali. Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vinda, Aline, muito obrigada por você estar aqui hoje. E a gente vai conversar hoje sobre um tema muito bacana, que é neuroarquitetura, né, Aline? Exatamente. Me fala um pouquinho sobre esse mundo, né, da neuroarquitetura, o que que influencia na vida das pessoas, nos ambientes que vocês, arquitetos, montam, usando essa técnica, né, de neuroarquitetura. Então, gente, esse é um tema que começou a surgir na minha vida faz mais ou menos um ano. Eu comecei a estudar, porque, assim, buscar isso, principalmente porque eu senti a necessidade dentro de um projeto de buscar a personalização o quanto maior dentro do projeto para a parte de interiores, principalmente, e do bem-estar do cliente. E aí, pesquisando, eu comecei a descobrir esse mundo, esse universo da neuroarquitetura, e achei extremamente interessante, extremamente essencial para a nossa vida, né, para o nosso bem-estar. Então, dentro desse mundo da neuroarquitetura, a gente começa a trabalhar partes, por exemplo, como o bem-estar, no conforto, na memória, trazendo as memórias do cliente para dentro do projeto, cores, sons, cheiros, biofilia, né, que é a parte de plantas dentro de um projeto. Então, tudo isso a gente começa a trabalhar dentro da neuroarquitetura para melhorar o projeto do cliente. E melhora o bem-estar daquela família. Tanto família quanto, por exemplo, num ambiente comercial também. Ah, Então, dentro de um ambiente comercial, por exemplo, num escritório, você colocar pontos, né, aonde você consegue melhorar o bem-estar daquelas pessoas que estão trabalhando, obviamente vai render muito mais o trabalho daquela pessoa. Então a gente consegue explorar isso muito em vários pontos dentro de um projeto inteiro, na parte de neuroarquitetura, junto com os projetos que a gente já faz. isso é muito bacana, né, porque hoje nós vivemos num mundo muito ansioso, né, Aline. E aí você conseguir chegar em casa e ter esse ambiente que vai te acolher e te desacelerar, eu acho que é bem importante. E assim, trabalhar com pontos, né, que assim, a gente tem hoje ferramentas já homologadas e tudo mais, que a gente consegue, explorar memórias dos clientes para a gente trazer de volta essas memórias que dá um conforto, um aconchego, um espaço ou até pontos que as pessoas nem sabem que não gostam, né, e aí a gente consegue descobrir para não colocar dentro de um projeto. Por exemplo, cores que as pessoas nem imaginam que elas não gostam, mas elas têm uma memória negativa daquilo, então a gente consegue não colocar dentro do projeto aquela cor. Legal isso. Então, para deixar um ambiente mais com a cara do cliente, né. Lógico que a gente tem a nossa cara, a gente tem o nosso jeito de projetar, mas o principal é tentar deixar o ambiente o máximo com a cara do cliente mesmo. Eu acho bacana isso, porque, às vezes o cliente tem a impressão que o arquiteto ou designer de interiores, ele vai trocar absolutamente tudo dentro daquele ambiente, Sim, né. e não necessariamente precisa. Exatamente. E me fala um pouquinho sobre a parte das cores. Quero entender o como que elas se comportam, né, como nós nos comportamos em relação às cores. Então, as cores, eu acho que tem 2 vertentes que elas se unem, né. Então a cor e a iluminação eu acho que elas estão muito presentes e muito unidas, né, porque uma iluminação,
boa e uma iluminação, de acordo com o ambiente, ela é extremamente importante e isso vai ajudar na concepção do ambiente junto com as cores. Então as cores, é óbvio que a gente tem um padrão aonde você tem cores que são mais relaxantes, cores mais energéticas, e tudo mais. Mas muitas vezes a característica do cliente também pode mudar isso, porque às vezes uma cor que tem uma memória afetiva para o cliente, que é uma cor um pouquinho mais energética, pode trazer relaxamento para ele, porque ele tem essa memória afetiva com aquela cor lá atrás. Então você fazer um trabalho, que é um trabalho que a gente sempre faz, que é pedir para o cliente, né, a partir do momento que a gente vai fazer o briefing do projeto, fazer a concepção de todo o projeto, a gente pede para ele sempre memorizar. Então, o que que eu quero nesse espaço? Ah, eu quero aconchego, eu quero trazer alegria, eu quero calmaria para o espaço. E o que que te lembra depois fazer um trabalho assim? Ah, eu tenho uma tela branca. Se eu pensar, voltar lá atrás, qual é a minha primeira memória quando eu penso em calma? Ah, é um mar, é o coisa. Então, quais são as cores do mar? Então, assim, Tem você vai trazendo isso. Ah, é um momento que eu estava com meus pais no mar, primeira vez que eu vi aquele toque da água chegando no meu pé, isso me lembra calma, porque me veio essa memória. Então a gente pegar esses elementos, o que ele lembrou no momento, e trazer alguns pontos desse elemento. Então pode ser um tapete, que lembra um pouco aquela questão da textura da areia, sim. sons, né, que a gente pode trazer, cheiros, então, por exemplo, um cheirinho mais puxado para uma água, assim, né, aquela coisa mais aquamarine, alguma coisa assim, e isso vai te trazer, então vai remeter a ele a calma, porque esses pontos foi a primeira memória que veio na cabeça dele da calma. Então as cores, elas são muito relativas quando a gente fala de projeto, porque assim, as cores elas são essenciais no projeto, porque um projeto sem cor acaba ficando monótono, então você não tem, vira tipo, não vira identidade. Agora um projeto que tem cor, né, e não, a gente não tá falando nem de cores assim, tipo azul, não, mas assim, cores que se complementam, acabam trazendo totalmente um modelo diferente para dentro do projeto, que eu acho que é extremamente importante dentro do projeto. Muito bacana isso, é quase uma sessão de terapia, né, com a Por isso que chama neuroarquitetura. E eu acho que é uma coisa que tá vindo muito dentro do assim, tá crescendo muito, essa área. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer esse bem-estar, porque como Sim. você no começo você falou, o nosso mundo tá muito estressante, tá muito louco. Então a gente precisa de um lugar acolhedor, um lugar de aconchego, um lugar de calmaria. Ou mesmo assim, ah, eu quero o espaço mais alegre possível, com explosão de alegria, vamos fazer também. Vamos fazer também, né. E agora a gente vai chamar nosso quadro da Decor Colors, conferem aí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Decor Colors Park. Hoje eu vim trazer para vocês mais um produto versátil da Decor Colors Park. Nós trabalhamos com o quartzo de mica, trouxe aqui uma exposição para vocês. Ele é muito versátil e nós podemos estar aplicando em qualquer ambiente, sendo ele interno, sendo ele externo. O quartzo de mica, você pode trabalhar com ele em vários ambientes. Nós colocamos hoje ele em ambientes internos, como banheiros, lavabos, quartos, salas, e principalmente você pode ter a segurança de colocá-lo na parte externa da sua casa. Ele é um produto impermeável que pode ser resistente a sol e chuva. Ele traz uma elegância, sofisticação para qualquer ambiente, trazendo muito mais diferença no acabamento da sua casa. Nós temos um catálogo de cores que você pode trabalhar junto ao seu projeto. Você pode diversificar uma fachada com cores mais escuras. Você pode trazer um ambiente, por exemplo, de um quarto, de um lavabo, com um off-white, fica muito elegante. Temos também muitos outros exemplos aplicados com o ouro de tigre, que é lindo e maravilhoso. Ele fica com uma combinação muito elegante para o ambiente de um banheiro, um ambiente de uma sala, principalmente a parte externa. Você pode diversificar as cores, não necessariamente usando a mesma tonalidade. Se ficou alguma dúvida sobre o nosso produto, convido vocês a virem em nossa loja conhecer de pertinho. Aqui abaixo está aparecendo o nosso contato e semana que vem eu volto com mais um programa Decor Colors Park.
Sejam bem-vindos a Domus. Na Domus oferecemos uma ampla seleção de móveis de qualidade, projetados para durar e encantar. Venha nos visitar e descubra como a Domus pode transformar o seu espaço com móveis que unem design, durabilidade e sustentabilidade. Na Domus, a sua casa se transforma num lar. Aqui você encontra as últimas notícias do que é tendência no nosso mercado. Dicas, cobertura dos principais eventos da cidade e, é claro, um time incrível de profissionais arquitetos, designers de interiores e paisagistas. E as melhores lojas do segmento. Convido você a explorar o nosso universo. Bem-vindo! E voltamos com o nosso programa Decora Aí. E Aline, eu queria que você contasse um pouco das experiências, né, na sua profissão, com os seus clientes, o que você viu de transformação neles. Me conta um pouquinho. Então, eu acho que, o principal é quando a gente fala assim, porque quando a gente além de toda, esse trabalho que a gente faz, né, para descobrir mesmo com o cliente as partes, assim, que estão lá no interior deles que a gente consegue colocar dentro do projeto para melhorar o projeto, é óbvio que a gente pega referência, né, de coisas que eles gostam, para a gente conseguir montar realmente um briefing completo para realizar o projeto. Quando a gente pega essas experiências, né, que são essas experiências vindas da neuroarquitetura, a gente percebe que muitas vezes são coisas que não estão dentro das referências do cliente, porque tá lá dentro do subconsciente, então eles não percebem que eles querem aquilo. E aí quando você faz o projeto e você coloca essas referências, né, que estão no inconsciente deles, junto com as referências que eles colocam, muitas vezes, a maior parte das vezes a gente conta assim: "Nossa, eu não imaginava isso, mas foi exatamente o que eu esperava", porque assim, tá no subconsciente, então a pessoa a hora que olha, ela vai remeter àquilo e vai dar aquela sensação de conforto, de aconchego, de alegria, do que ela necessita. Então, é muito interessante isso. Então, por exemplo, você fazer esse trabalho, a pessoa pode chegar e falar assim: "Olha, eu fiz esse trabalho comigo, numa", né, e aí então eu comecei assim, né, eu fechei meu olho, uma tela em branco e comecei assim: "Que me remete a aconchego?", né, então eu fui pensando e aí me veio 3 sensações, de memórias afetivas lá atrás, que eu nem lembrava, que era uma vez que eu estava viajando, que eu estava num campo, assim, estava como se fosse um quintal de uma casa, gramado, cheio de árvore e eu deitada embaixo das árvores, nesse gramado, assim, tipo como se fosse uma siesta depois do almoço, assim, deitada, aquela coisa do toque da grama, do barulho dos passarinhos, essas coisas. Veio eu, sentada no sofá, assim, tipo, como se eu fosse no colo da minha mãe, assim, sabe quando você fica aconchegada, assim, de criança, né, e veio depois a praia, tipo, eu na praia, assim, sabe aquele vento, aquela brisa, aquela coisa daquele conforto, veio essas 3 opções. Aí eu comecei, né, fui preenchendo comigo mesmo os pontos pra ver, e eu comecei a ver que a sensação de aconchego pra mim, vem no conforto de um sofá gostoso, aquele conforto daquele sofá Que abraça, né. planta dentro do ambiente, então um espaço com planta que dá aquele sensação de vida, né, então aquela sensação de você entrar no espaço, como a gente tá aqui, né, bem nesse ambiente, assim, você entra no espaço, e aí eu coloquei um tapete, que eu coloquei um tapete um pouquinho mais áspero, que é aquela sensação da areia, sabe. Sim. Gente, ficou perfeito, porque tudo me remete ao aconchego, então todos esses elementos começam a me remeter ao aconchego. E às vezes são pontos, assim, uma memória afetiva da casa, por exemplo, da avó. Então, por exemplo, a gente já trabalhou com pontos, assim, por exemplo, dentro aí na casa da minha avó eu tinha eu lembro que eu ficava num quarto e tinham aqueles guarda-roupa com aquelas, palhas grandes, não sei o quê, e aí a gente coloca, por exemplo, o elemento da palha dentro de um móvel para remeter aquilo.
Ou o exemplo, assim, ai, que eu ia na casa da minha avó, tinha vários pontos, assim, com bastante planta, ela plantava muita coisa, e aí a gente coloca uma parede verde para remeter aquilo, então aquilo vai no inconsciente, vai lembrando aquilo que você tá lá no inconsciente que você gosta, que você é uma memória boa, né, e a gente Sim. traz isso para dentro do projeto. Isso é muito interessante, porque não é apenas um item decorativo. Não. Porque é que nem um painel de um jardim vertical, né, estar dentro do ambiente, na minha cabeça, né, sem esse conhecimento, era só para trazer a natureza para dentro de casa, não tinha algo mais, sentimental, eu acredito. E aí você vai tendo, seja a madeira mesmo, a própria madeira, iluminação. Então, por exemplo, já muitas vezes a característica de iluminação era uma característica negativa, porque antigamente a gente não trabalhava muito pela iluminação. Era um ponto de iluminação, geralmente com aquela luz branca de hospital, É. então aquilo é uma memória negativa para a pessoa. Ai, nossa, era uma luz forte, era uma luz que não era legal para mim, eu me incomodava, porque era um momento de estudo ou um momento de brincadeira, mas aquilo lá incomodava. Então você consegue pegar as memórias negativas também, que às vezes as pessoas nem sabem que tem. E a gente tem, pra gente não colocar ou melhorar dentro do projeto. E existe também a questão das memórias que não existem. Por exemplo, pontos que você pega assim: "Ah, eu não lembrei de nada", ou "Isso aqui não me é neutro, não me recorre a nada". Então vamos criar uma memória para aquilo? Então a gente pode criar uma memória que a partir disso, aquilo vai trazer muito, né. Sim. Então assim, eu tenho clientes que mesmo sem saber da neuro, né, então assim, que eu já fiz vários projetos, né, já foram projetos, e eles falam assim: "Nossa, Aline, eu quero isso. Lembra aquele projeto que você fez pra mim? Lembra aquele ponto? Aquilo lá, assim, eu quero isso de novo na minha casa". Por quê? Porque aquilo remeteu a uma memória boa, então vamos colocar de novo aquilo colocar na casa. E isso é uma coisa assim, eu comecei a pesquisar, por exemplo, a mesma coisa da banheira, né. Banheira, que nem eu faço hoje, é banheira para relaxar, né. Ah, você quer colo você usa, você vai usar a banheira, você é para não, banheira tem N coisas, benefícios para nossa saúde que a gente colocando, você tem a oportunidade de colocar uma banheira, por exemplo, você usando os sais perfeitos, os óleos essenciais perfeitos, você fazendo uma sessão de como se fosse uma hidroterapia mesmo dentro da sua casa, você vai melhorar 1000 vezes a sua vida, no sentido de desinflamar o seu corpo, Sim. de você estar melhor fisicamente, melhor espiritualmente, relaxada, por conta de uma banheira. Não é simplesmente: "Ah, eu vou relaxar, vou tomar um banho de banheira". Não, tem benefícios para nossa saúde também. Então isso a gente estudando tudo isso, eu falo, hoje eu penso diferentemente, porque antes, que nem você falou: "Ah, eu achava que era tudo decorativo", a banheira também. "Ah, você vai usar a banheira?", porque geralmente banheira fica lá, fica parada. Não, você tem que usar, porque isso vai melhorar extremamente, fazer bem a sua vida. Então é extremamente importante. Agora nós vamos para os nossos comerciais e nós já voltamos com mais dicas da Aline Facanaro. Sejam bem-vindos a Domus. Na Domus oferecemos uma ampla seleção de móveis de qualidade, projetados para durar e encantar. Venha nos visitar e descubra como a Domus pode transformar o seu espaço com móveis que unem design, durabilidade e sustentabilidade. Na Domus, a sua casa se transforma num lar. Aqui você encontra as últimas notícias do que é tendência no nosso mercado. Dicas, cobertura dos principais eventos da cidade e, é claro, um time incrível de profissionais arquitetos, designers de interiores e paisagistas. E as melhores lojas do segmento. Convido você a explorar o nosso universo. Bem-vindo!
E voltamos com o nosso Decora Aí. E agora, Aline, eu quero falar sobre um assunto que você também é designer de mobiliário. Sim. É assim que fala? Design imobiliário, design modular, é uma das minhas paixões. Eu falo que eu tenho várias paixões pequenas dentro do universo da arquitetura, né, do design de interiores, mas é uma paixão que foi surgindo e eu acho que tudo ele se une, né, essa questão da neuro, do design, porque eu sempre busquei o design, do mobiliário para personalizar para o cliente. Lógico, nunca foi minha intenção, mas óbvio, se a gente colocar um móvel e comercializar e tudo mais, não vou achar ruim. Mas nunca foi a minha intenção quando eu fiz, eu sempre pensei porque eu sempre gostei muito de desenhar quando eu estava fazendo os projetos. Eu falei assim: "Eu preciso me especializar, né, me tornar uma especialista, entender como que é a questão técnica para fazer o desenho do objeto, questão ergonômica e tudo mais". E aí eu fui buscar, fiz um curso, né, de design de mobiliário e dentro disso, eu criei algumas coisas, tenho algumas ideias, mas principalmente dentro de um projeto, eu sempre busco, né, algum desenho, alguma coisa de um móvel para o cliente, né, com a pensando de novo na questão das características, da personalização do cliente, do que ele deseja, tentar buscar alguma coisa para incluir dentro do projeto, né. Lógico, existe obviamente quando a gente está falando disso, a gente está falando às vezes de um custo agregado, mas nada do que então assim, se há Exorbitante. né, se há a possibilidade do cliente falar assim: "Não, Aline, eu quero", eu sempre faço alguma coisa diferente para o cliente. Quando você me mandou o projeto da sua poltrona, eu fiquei maluca, queria muito, executar esse projeto, né. Eu achei ela a primeira impressão quando eu vi a poltrona foi algo acolhedor, sabe. Quando eu era pequena, minha avó tinha uma cadeira de balanço, não é o caso, né, que não é uma cadeira de balanço, é uma cadeira suspensa, né. Mas a minha poltrona me remeteu por conta da minha infância, dos balanços que tinham nas praças que eu ia, e eu gostava de ficar balançando, e isso foi o primeiro projeto, que é a cadeira de suspensa, foi muito por conta disso. Então, e foi a primeira impressão que eu tive quando eu vi esse projeto, né, foi isso que me remeteu. Então, eu achei ela maravilhosa. E aí você tem outros. Eu tenho muito desenho, né, eu faço algumas coisas para cliente, que é aquela coisa, eu desenho para o cliente, então às vezes eu tenho um rack, eu tenho um banco, alguma coisa diferenciada que eu desenho para o cliente. Já vamos agora fazer ao vivo aqui, ó, um pedido. Vamos lançar uma linha, a Aline Sacanagem adoro. Vamos lançar uma linha, eu super topo, eu topo. Já vamos começar a desenhar várias coisas. Desenhar agora. Mas assim, eu gosto muito, assim, a cadeira é o meu xodó, né. Hoje a cadeira ela tá num ambiente até comercial, num café, e todo mundo gosta de sentar na cadeira. Ela é muito modéstia à parte, né, ela é muito confortável, ela é muito gostosa justamente por conta disso, ela te abraça. Ela não é uma cadeira grande, então ela serve para espaços pequenos, porque quando a gente fala de cadeira suspensa, você que tá aí no mundo dos móveis, você sabe que a maior parte são muito grandes. Sim, são extremamente grandes, então ela é uma cadeira menor, né, então ela cabe, por exemplo, às vezes até para colocar num quarto, em ambientes não muito grandes, né. Então foi essa a minha inspiração, né, então a inspiração da questão da minha infância, né, de trazer essa questão do balanço, né, de você estar balançando ali, lógico que você não vai balançar um monte, mas é essa a ideia. Não é um balanço. Não é parte, mas assim, é remeter a essa memória, e também ser uma cadeira pequena para caber em ambientes, porque hoje em dia a gente tem muitos espaços, muitos apartamentos, casas que não são grandes, então muitas vezes a Sim. gente não consegue, então para abranger esse nicho do design da arquitetura, ela também é uma cadeira pequena. Eu consigo fazer de diferentes dependendo Sim. obviamente, eu sou muito alta, eu sou muito baixa, eu tenho um quadril muito mais largo, então a gente consegue, mas ela tem mais ou menos cerca de 65 centímetros de largura, então ela é bem pequena, então ela cabe em qualquer quase lugar. Que poltrona hoje em dia tem 65 cm, né. É um diferencial e ainda como é um móvel que você desenvolveu, você consegue personalizar. Exatamente, eu posso fazer um pouco maior, um pouco menor. Então assim, graças a Deus,
ela foi também, além de tudo, eu desenvolvi ela e ela fez parte do meu TCC dentro do meu curso, né, de design de mobiliário e foi aceita com louvor, todo mundo gostou de sentar nela. Ai, mas eu fico feliz. Eu nunca tentei nela, mas eu já vi ela e ela é maravilhosa. Aline, muito obrigada, né, pela sua participação. Eu amei participar. E eu amei te ter aqui, né, muito lisonjeada de ter você aqui com o seu conhecimento, né, com a sua característica que é única. Eu vejo quando eu vejo um projeto seu, eu tenho certeza que é seu, Ai, entendeu? Porque feliz. ele tem muita personalidade, né, então eu fico muito feliz de ter você como parceira, né, de profissão aí, e como amiga. Ai, com certeza, os 2, parceira, amiga, eu fico feliz de estar aqui. Você sabe que, assim, eu amo a loja, eu amo os móveis, eu falo que cada um tem uma característica, e é isso que eu gosto, porque tem personalização, né, tem a sua cara também, além de tudo, é lógico, a gente tem várias coisas, mas você vê que a loja tem a sua cara e eu acho isso muito legal. Então eu gosto muito, e eu agradeço muito por estar aqui também. Obrigada. Muito feliz, adorei o nosso papo, a nossa conversa. E deixa para o pessoal de casa suas redes sociais, seus contatos. Então, minha rede social é arquiteta_Aline Facanali, né, e, se vocês quiserem falar, o meu escritório está em Campinas, mas, pode entrar em contato pela rede social, lá vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp, pode mandar no ADM do Instagram também, eu sempre estou lendo todas as mensagens, e estou à disposição para quando vocês precisarem de mim. É isso aí, gente. E fiquem atentos, porque semana que vem tem mais Decora Aí. Eu quero entregar, Aline, para você o certificado de participação do Decora Aí. Muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui, passando um pouquinho mais do seu conhecimento, né, um pouquinho de dica para os nossos telespectadores. Ai, Muito obrigada. muito obrigada, fiquei muito feliz. E semana que vem nós estamos de volta com mais um Decora Aí.